Olá, nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa, à nossa videoaula. E hoje nós vamos falar da crise de 1929. A crise de 1929 é considerada pelos economistas do mundo todo e pelos próprios historiadores como a maior crise que ocorreu no mundo, a maior crise econômica. Ainda não houve uma crise até hoje, no exato momento que nós estamos, maior que a crise de 1929. Ela é considerada como a maior crise do sistema capitalista. Nenhuma crise com grandes proporções, com a dimensão da crise de 1929, foi maior que essa crise que nós estamos falando. Então, para nós entendermos a crise de 1929, nós devemos entender que a crise de 1929, ela ocorreu, a sua origem está nos Estados Unidos, na quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e que os Estados Unidos, a história econômica e até política dos Estados Unidos está intimamente ligada com a crise de 1929. Nós nunca podemos falar desse tema sem relacionar com o capitalismo e com o papel dos Estados Unidos. Se nós pegarmos a história dos Estados Unidos, em termos econômicos, nós vamos ver que até a Primeira Guerra Mundial, o centro do capitalismo não era os Estados Unidos, era a Europa, em virtude da Revolução Industrial. Só que com a Primeira Guerra Mundial, os parques industriais europeus foram destruídos. O centro do capitalismo se desloca da Europa para os Estados Unidos. Porque a Primeira Guerra Mundial ela foi extremamente benéfica com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não foi atingido pela guerra de forma direta. Embora ela é chamada de Primeira Guerra Mundial, mas em termos bélicos, ela não atingiu o território americano. Enquanto que a Europa foi destruída. Então, os Estados Unidos ele é beneficiado com a Primeira Guerra Mundial. É aquilo que nós chamamos de importação, substituição das importações. Os Estados Unidos ele subsidia a guerra. A sua indústria de armamento. Há uma corrida bélica nos Estados Unidos de produtos bélicos e produtos industriais para abastecer a guerra, as regiões de guerra. E isso vai beneficiar a economia americana durante a guerra e pós-guerra. Então, com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser o grande nome do capitalismo mundial. Como eu falei, houve um deslocamento do centro do capitalismo da Europa para os Estados Unidos. De maior devedor, passou à posição de maior credor mundial, pois concederam grandes empréstimos a outros países vencedores e perdedores. Veja bem, a guerra acaba, a situação dos Estados Unidos de devedor, ele passa a ser o credor mundial. Antes da guerra,
qual era a maior moeda de valor no mercado mundial? A libra esterlina. Depois da guerra, vai ser o dólar. Né? Antes da guerra, quem era o centro da cultura mundial? A Europa. Depois, vai ser os Estados Unidos. Hollywood se transforma no centro, na capital do cinema mundial. É o modelo de vida americana, a cultura americana se sobrepondo ao mundo. O America Way of Life. Né? O estilo burguês americano se tornando preponderante na cultura mundial. Né? Aí, essa preponderância se dá tanto no nível econômico, tanto no nível político e também no nível ideológico. Investiram na reconstrução da Europa e, ao mesmo tempo, exportavam bastante para esse continente. Ou seja, a Europa, antes da Primeira Guerra, né, que era considerada a oficina do mundo, né, a fábrica do mundo, tudo era da Europa, principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial. Com o término da Primeira Guerra Mundial, né, quem torna-se a oficina do mundo é os Estados Unidos. A partir de 1925, a economia norte-americana começou a ter sérios problemas. Quer dizer, aquele momento de euforia, de grande crescimento, o America Way Life, do pós-guerra, a partir de 1925 começa a apresentar os problemas. Então vamos analisar esses problemas, esses elementos, que são esses elementos que vão gerar a crise de 1929. A produção industrial e agrícola desenvolveu-se num ritmo acelerado, enquanto que o aumento salarial foi muito lento. Então, a política neoliberal implantada nos Estados Unidos foi o que quer dizer que quem ganhou com esse crescimento, com essa euforia econômica, foram os grandes capitalistas. Né? Os grandes capitalistas, os grandes produtores. Havia emprego, mas o salário não era compatível com o grande desenvolvimento. O que é que isso vai gerar? Uma aceleração industrial, que nós chamamos de grande desenvolvimento econômico, né, que com o tempo não vai ter, né, essa grande produção industrial não vai encontrar mercados dentro dos Estados Unidos. O resultado vai ser uma crise econômica. A mecanização da indústria e da agricultura, o desemprego cresceu consideravelmente. Ainda tem esse outro fator, né? A mecanização, o homem sendo substituído pelas máquinas, tanto na indústria como no setor agrícola. Isso gerou o aumento do desemprego. Então veja bem que esse crescimento econômico ele beneficiava uma elite econômica. Né? Havia um grande fosso entre a elite capitalista que investia no parque industrial e na agricultura, né? E uma massa de desempregado que não tinha, que foi espoliada do mercado de trabalho pela mecanização do parque industrial e da produção agrícola. E aqueles que estavam empregados recebiam
poucos, pouco. A recuperação dos prejuízos da guerra, os países europeus compraram cada vez menos dos Estados Unidos e passaram a concorrer nos mercados internacionais. Então, a princípio, os países, eles, logo que a guerra acaba, eles dependiam dos Estados Unidos, né? Na compra dos seus produtos, principalmente industrializados, né? E eles compravam bastante, mas só que os Estados Unidos, né, os americanos, nunca imaginavam que esses países eles teriam uma recuperação muito rápida. Então eles deixam de comprar sensivelmente os produtos que antes compravam logo ao término da guerra. Né? De compradores, eles passam a se transformam em concorrente dos produtos americanos. Né? Me parece que está se formando o monstro da recessão, porque os americanos, vai chegar um momento que os americanos não vão ter nem para vender dentro dos Estados Unidos, porque a maioria das pessoas estão desempregadas, né? E os que estão empregados não têm um salário compatível para que eles comprem os produtos que estão sendo produzidos naquele momento, e nem fora, porque os países eles acabam, né, se reabilitando muito rápido e deixam de comprar e se transformam, né, deixam de ser compradores e se transformam em concorrentes dos produtos americanos. A crise da superprodução, é isso que nós estamos analisando, né? Tipo assim, 10 produtos que seriam produzidos numa fábrica, só 3 seriam comprados dentro dos Estados Unidos e 2 fora. E os 5? Os 5 não vão ter, né, compradores, nem dentro nem fora. Isso gera uma superprodução. O que é essa superprodução? É uma crise, é um dos elementos geradores da crise, que é, né, a oferta de muito produto no mercado, mas o mercado consumidor, tanto interno e externo, não compra essa produção, né? E isso gera um acúmulo de produtos, né? Um acúmulo de produtos que não são vendidos. E aí a crise começa a se apresentar, os agricultores passaram a armazenar cereais, achando que essa crise que já se apresentava seria rápida, e isso aumenta a fome, né, no caso dos Estados Unidos. Eles recorrem a empréstimos bancários, oferecendo suas terras como garantia. Olha aí. Quando um agricultor recorre a empréstimo bancário, está dando sinal que a economia ela está em crise, né? Muitos vão perder sua terra, porque não vão conseguir pagar esses empréstimos para os bancos, e o resultado disso é a fome, o desemprego. Essa fotografia, elas são famosas, principalmente da direita. Uma senhora, né, numa fila de crianças miseráveis nos bairros populares dos Estados Unidos. A fome, né, daquela economia que tinha o American Way o American Way Life, o American Way of Life, agora se transformaria numa tragédia, né?
uma tragédia social, a fome estampada por causa do desemprego, né? Você pode ver pela afeição das pessoas que estão, né? É uma foto trágica que mostra a pobreza naquela economia que tinha sido transformada na maior economia mundial, né? Agora as pessoas não tinham o que comer, um prato de comida. Era o retrato do fracasso da política neoliberal, que promovia a concentração de riqueza numa minoria, mas não distribuía essa riqueza para a grande maioria da sociedade. As indústrias desaceleraram o ritmo da produção, já que não tinha comprador, para que produzir? Né? Milhares de trabalhadores foram despedidos, o que afetou ainda mais o mercado consumidor. Se não tinha para vender mercadorias, né, tanto como dentro como fora dos Estados Unidos, não era necessário manter o trabalhador nas fábricas. Muitos trabalhadores foram despedidos, né? E com o desemprego aumentando, isso afetou o mercado consumidor. A diminuição desse mercado consumidor, com a diminuição do mercado consumidor, ora, isso afeta a economia, né? A produção industrial. E que isso vai desencadear com a queda da Bolsa de Nova York. Apesar da crise vivida naquele momento, os pequenos e médios e grandes investidores mantiveram suas especulações com ações. Quer dizer, os investidores americanos, que eram os ricos, os proprietários de indústria, os capitalistas, eles acreditavam que essa crise seria passageira e que eles, investindo na Bolsa de Valores, seria uma forma dele ganhar dinheiro, né? Que a crise ia logo passar e, quando ela passar, ia haver um aumento significativo dos títulos na Bolsa de Valores. Então, todos os investidores, todo mundo correu para a Bolsa de Valores em plena crise, né? Com o objetivo de tirar lucro. Isto é, comercializavam esses papéis por valores que não condiziam com a real situação das empresas. Tá? Ainda havia um tipo de negócio não correto aí, né? Que o título, os papéis de valores, que eram títulos da Bolsa, não condiziam com a real situação das empresas, né? Eles investiam e não colocavam no papel realmente aquilo que não existia, na verdade. No entanto, chegou o momento em que a crise atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, um dos importantes centros do capitalismo mundial. A Bolsa de Nova York até hoje é a maior bolsa de valores do mundo, né? Então a Bolsa de Nova York ela vai quebrar, em virtude da consequência da superprodução, do desemprego, da diminuição do mercado consumidor. Os preços das ações começaram a cair. Lógico que a economia, né, é tipo assim, a Bolsa de Valores, ela é reflexo, é ela que diz que a economia está bem. Por exemplo, se a economia está bem e você tem títulos que valem dinheiro, que são papéis que valem dinheiro, título de valores, se a economia vai bem, você investir hoje, por exemplo, 100 mil reais, e se a economia for bem, né, uma boa administração, um grande desenvolvimento, amanhã tu pode amanhecer com 500 mil reais na tua conta. Mas se a economia ela estiver flutuante, ela não for bem, você investir 1 milhão de reais
E se ocorrer algum problema sério na economia em 24 horas, esse R$ 1 milhão no outro dia não vale nada. De milionário, você pode. É uma moeda de duas faces. Uma que você pode amanhecer rico e outra que você pode amanhecer pobre. Uma que você pode amanhecer milionário e a outra que você pode amanhecer pobre, né? E no caso dos Estados Unidos, todo mundo correu para a Bolsa de Valores, né? Porque achando que a crise ela seria passageira, que eles iam tirar lucro com a crise, e não foi passageira, né? Os preços das ações começaram a cair, os acionistas tentaram vendê-los, mas não havia pessoas interessadas. Lógico, estava tudo em crise naquele momento. Tá? No dia 29 de outubro de 1929, há cerca de 13 milhões de ações à venda, mas faltavam compradores. Resultado: queda dos preços das ações, provocando a quebra, o crash da Bolsa de Nova York. A maior bolsa do mundo quebrava, né? Qual era o resultado disso? Os Estados Unidos era o centro, o núcleo do capitalismo mundial. E seus reflexos seriam atingidos no mundo todo. O Brasil, em 1929, vai sofrer o reflexo na sua economia. Por quê? Porque o nosso maior comprador, né, do produto, o maior produto na pauta de exportações do café, eram os Estados Unidos. E com a quebra da Bolsa de Valores, eles deixam de comprar. Qual é o reflexo para o Brasil? Crise econômica também no Brasil. A Bolsa de Valores de Nova York, está aí, né? Uma fotografia. Ela, né? A crise ela é americana, mas ela se torna mundial. Todos os países ligados aos Estados Unidos sofreram repercussões profundas da crise. É você comparar com uma célula. Tem o núcleo, né, e a periferia da célula, citoplasma. O núcleo seria os Estados Unidos. As outras economias, como as economias europeias, e africanas, asiáticas e latino-americana, elas vão sofrer com a quebra da Bolsa de Nova York, inclusive o Brasil. A saída de capitais americanos da Europa provocou uma série de falências. A cada falência de um banco, uma cascata de falência se seguiu, e todos aqueles que dependiam dos empréstimos, né? Então, esses investimentos dos pós-guerra deixaram de acontecer em várias partes do mundo. O capital americano ele vai se reduzindo e isso vai gerando falências de empresas em todo o mundo, que dependiam do investimento do capital americano. A crise foi a tal ponto que forçou a Inglaterra a abandonar o padrão ouro pela retirada maciça dos depósitos dos bancos. Tá? A paralisação da indústria foi quase total. Os desempregados passavam fome e, para sobreviver, dependiam da distribuição de alimentos pelo Estado. Foi muito comum nos Estados Unidos, durante a crise de 29, a distribuição do sopão, né? Imagine, aquele país que outrora era considerado a maior potência econômica, agora cidades como Nova York, né? Você chegava em 1929, aquelas pessoas, multidão de pessoas em fila com uma latinha para receber um sopão distribuído pelo governo, porque não tinha dinheiro nem para comprar comida. No campo, os agricultores produziam alimentos para sua própria subsistência. Olha, né, a crise chega no campo. Se não tinha comprador, né, a fome atinge o campo e os produtores agora eles não produziam, deixaram de produzir para o mercado.
Ele já produziu agora para a sua própria subsistência. E aqueles que haviam hipotecado suas propriedades para os bancos na crise perderam, né? Como eu falei, né? Muitos desses agricultores eles perdem. Isso gera mais crise. É um efeito cascata, dominó, é uma pedra de dominó. Uma coisa vai, né, gerando mais crise. Tá? É como uma bola de neve que vai aumentando, né? Tanto internamente nos Estados Unidos, tanto quanto pelo mundo. Muitos países adotaram medidas como protecionismo. Protecionismo é proteger a economia. Deflação, combate à inflação, restrição ao crédito, contenção de despesa. Então, os países eles adotam essas medidas para enfrentar o protecionismo, porque geralmente proteger a produção interna, né? A contenção de despesa também. Esse que é grave, porque a contenção de despesa consiste em menos saúde, menos educação, né? E achatamento salarial. Quem perde mais com a crise é a classe trabalhadora. Então, o presidente Roosevelt ele implanta o New Deal. O que é o New Deal? É um plano econômico de recuperação, né, que ocorre lá nos Estados Unidos em 1932 com a promessa de solucionar os efeitos alarmantes da crise de 1929. Tá? Então vamos ver o que foi o New Deal. Um conjunto de medidas para tentar solucionar a crise, as quais ficaram conhecidas como o New Deal. Com a adoção desse plano, o governo se desligava das ideias liberais e passava a praticar o intervencionismo econômico. Olha lá, isso é importante saber. Que antes da crise havia um liberalismo, uma política liberal de mercado, sem intervenção do Estado. A economia andava por si só. E quem ganhou com isso? Foram os grandes capitalistas. Quem perdeu? A grande massa. E para enfrentar a crise, né, o presidente Roosevelt estabeleceu o New Deal, que era o Estado agora. O governo ele ia intervir diretamente na economia. As principais medidas: concessão de empréstimo a empresários urbanos e rurais falidos. O governo começou a emprestar dinheiro para ver se soerguia tanto a produção agrícola quanto o parque industrial. O controle total da produção e dos preços de grande parte dos produtos industriais e agrícola pelo governo. Construção de grandes obras públicas. Qual era o objetivo dessa? Era emprego, né? Gerar emprego. Aeroportos, autoestradas, ferrovias, portos, né? Grandes pontes. Tá? Qual era o objetivo? Gerar emprego. Para fazer com que a economia se movesse, ocorresse uma circulação monetária e pudesse tirar o país da crise. A elevação dos salários, né, para gerar a elevação do salário, para gerar o poder de compra da classe trabalhadora, diminuição da jornada de trabalho e a legalização dos sindicatos. Tudo ao contrário do que foi feito na época neoliberal antes da crise, né? Onde os salários eram pequenos, muito baixos, a jornada de trabalho era alta, né? Onde havia uma certa perseguição ao sindicalismo. O New Deal faz ao contrário. O Estado intervém e toma essas medidas. Criação do salário-desemprego, tá? E de assistência aos inválidos e velhos. É mais ou menos como está ocorrendo agora na pandemia, uma forma, né, de amenizar o poder de compra e a situação, principalmente dos mais pobres.
Então, esse New Deal, o que é que ele vai ser? Ele vai ser um processo de reconstrução que se dá em 1932 da economia americana. Tá? Se pergunta, os americanos vão sair da crise? Em 10 anos, 11 anos, os Estados Unidos se recompõem e se torna novamente uma grande economia. Já vai participar da Segunda Guerra Mundial como uma grande economia, que ainda é até hoje. Né? Então, o American Way of Life foi o grande desenvolvimento do pós-guerra, que é atingido pela quebra da Bolsa de Nova York, que vai atingir o mundo todo. Né? E o New Deal é um programa de recuperação econômica com grande intervenção estatal, né? Que vai gerar a recuperação da economia americana. Tá? O que nós vamos entender que a crise de 1929 foi uma crise mundial, a maior crise do sistema capitalista mundial. Ok? Obrigado. E também nós devemos entender, né, que os Estados Unidos ele vai, né, passar por esse desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico vai transformar os Estados Unidos nessa grande potência que é hoje.